dia, igreja, a paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade à nossa série de devocionais. No dia de hoje, no nosso terceiro episódio, nós vamos falar Jesus é superior à lei. Dia 3, a aliança superior à promessa. Superior, promessas melhores e internas. Este nosso novo conjunto de versículos do capítulo 8, na carta de Hebreus, avança ainda mais no argumento da superioridade de Jesus. Ele nos conduz no sacerdócio superior, no estudo do capítulo anterior, do capítulo 7, para a nova aliança superior, agora firmados no capítulo 8. O autor de Hebreus, ele demonstra que a primeira aliança tinha limitações inerentes, não por falha de Deus, principalmente por falha de Deus, não por isso, mas pela incapacidade humana de cumpri-la. Por isso, Deus prometeu e estabeleceu a nova aliança, profetizada por Jeremias, marcada pela transformação interna do coração e pelo perdão definitivo dos pecados. A graça, ela é imerecida, mas o amor de Deus, transbordante, é maior em nossas vidas. A antiga aliança, ela era perfeita, assim como Cristo Jesus é perfeito. Nós é que somos imperfeitos e tendemos a sempre fazer o errado, a sempre fazer as coisas pela metade, não cumprindo aquilo que o Senhor deseja. A antiga aliança eram mandamentos, ordens que devíamos segui-las à risca. A graça, também temos que obedecer às escrituras sagradas, ao Novo Testamento, aquilo que Jesus deixou para nossas vidas. Porém, a lei não conseguia nos justificar, mas Cristo Jesus consegue nos justificar através da palavra. Cristo Jesus, ele tem o poder, mas não é porque Cristo Jesus tem o poder, ele pode nos justificar que a gente vai pecar deliberadamente. Ah, Jesus me perdoa. Ah, Jesus é longânimo. Ah, Jesus me perdoa, Jesus me abençoa. Não é por causa disso que eu vou pecar deliberadamente. Mas eu olho para Jesus na cruz e vejo todo o sacrifício que ele teve. E aí eu consigo me colocar no lugar de Jesus, para assim ter uma história talvez diferente ou algo diferenciado, né? Vamos começar com nossos versículos chaves. Vamos começar com Hebreus capítulo 8, versículo 6. Agora, porém, o ministério de Jesus que Jesus recebeu é tão superior ao dos nossos antepassados, de Moisés, José, Abraão, Isaac, Jacó, é tão superior ao deles, quanto a aliança da qual ele é o mediador é superior à antiga aliança, sendo baseada em promessas superiores. Ou seja, Deus deu uma ordem para Jesus vir e estabelecer o reino. Com o reino estabelecido, nós, eu e você, passamos a sermos cidadãos do reino. E por sermos cidadãos do reino, nós temos ordem, nós temos organização, nós temos mandamentos, nós temos uma métrica de Deus a ser seguida. Não é que Deus ele tenha como é que eu posso dizer? Se arrependido da antiga aliança. Não, mas por misericórdia a gente, sabendo que a gente não estava conseguindo cumprir aquilo que ele ordenara, ele mandou Cristo Jesus para aperfeiçoar aquilo que o homem não estava conseguindo executar. Entende a diferença? Não é que a lei de Deus é falha, é que o ser humano ao qual tem que cumprir a lei não cumpre de acordo com o que ela tem que ser, de acordo com como ela tem que ser cumprida. Então, por isso, Deus, na sua bondade, Deus ainda dá
outra chance para a gente, ainda dá uma última chance para a gente, chamada Cristo Jesus, seu Filho. Deus ainda dá uma outra chance para que a gente foque nele e, focando nele, a gente consiga cumprir aquilo que ele quer que a gente cumpra, que são as Escrituras e o amor. Que Jesus, ele veio para nos amar. Deus, ele nos ama. Se Deus não nos amasse, ele não entregava seu Filho para que a gente pudesse ter a vida eterna. Vocês conseguem entender? Espero que sim. A posição atual de Jesus. A expressão agora, porém, marca um contraste categórico com o sacerdócio terreno e transitório dos levitas. O ministério que Jesus exerce no santuário celestial é infinitamente mais excelente. O mediador. Jesus é apresentado como o Mesites, aquele que intervém entre duas partes para estabelecer a paz e selar um contrato válido. Na antiga aliança, Moisés foi o mediador humano, Gálatas 3,19. Na nova aliança, o próprio Jesus, o Filho de Deus, é o garantidor e mediador. Através de Cristo Jesus, nós temos a garantia da salvação. Somente através de Jesus. Não tem como ter outra solução, outra solicitação, outro meio. Somente através de Cristo Jesus. As promessas superiores. A qualidade de uma aliança depende das garantias que sustentam. A antiga aliança promete bênçãos materiais e sazonais condicionais à obediência perfeita do homem. Faça isso e viverá. A nova aliança é baseada em promessas superiores, graça incondicional, transformação interior e perdão eterno oferecidos por Deus. Jesus, ele vem, faz a sua missão, deixa um legado, que é a Bíblia Sagrada, as Escrituras. E esse legado é para a gente executar, exercitar em amor. Não é para executar e exercitar em formas ruins ou pejorativas, mas em amor. E quando a gente executa e exercita o nosso papel como servo e discípulo, o que acontece? Acontecem coisas extraordinárias. Primeiro ponto do que acontece é a mudança interior. A gente passa a pensar antes de agir. Será que Jesus faria isso? Será que é isso que Jesus quer que eu faça? Será que de fato eu posso seguir por esse caminho? Seguir por essa jornada? A gente passa a pensar se Jesus Cristo faria aquilo que estamos fazendo. Esse é o principal. E perdão dos nossos pecados. E a gente até brinca, Senhor, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti. Uma graça incondicional, um amor incondicional. Jesus nos ama muito, mas claro, Ele não quer nos ver no pecado. Ele não quer nos ver na nossa ignorância, na nossa infalibilidade humana. Ele quer que a gente alcance a maturidade conforme vamos aprendendo das Escrituras. A gente aprende hoje, executa, e daqui a pouco a gente já não vive mais do jeito que a gente vivia. Entende? E assim a gente vai acrescentando coisas boas no céu. Aplicação. Não baseie o seu valor, a sua segurança espiritual na sua performance diária, naquilo que você faz. Eu sou bom, ajudo pessoas, ajudo velhinhas a atravessar na rua, dou esmolas. Não se baseie nisso. A nova aliança não depende de você. Não depende de você segurar a mão de Deus, mas de Deus te segurar a sua, através da mediação infalível de Jesus.
Descansa na certeza que a promessa do Evangelho não depende de méritos humanos, mas da fidelidade de Cristo. O negar-se a si mesmo é conosco, mas a graça é com Jesus. Negamos a nós mesmos porque entendemos quem é Jesus na nossa vida. E assim, deixamos a velha criatura para trás, os velhos hábitos, as velhas colocações, para assim a gente ter uma vida diferente e diferenciada nele. Hebreus capítulo 8, versículo 7. Pois se aquela primeira aliança fosse sem defeito, não se procuraria lugar para outra. O problema da aliança. O autor usa uma premissa lógica para demonstrar que o Antigo Testamento já previa o seu próprio fim. A palavra sem defeito refere-se à eficácia do sistema para transformar o pecado e garantir a comunhão eterna com Deus. Quando os profetas falaram, mas virá o tempo que o perfeito virá. O perfeito é quem? Cristo Jesus. A nova aliança em Cristo Jesus. Ele é o perfeito. Por isso que a própria lei, ela dizia, virá o tempo, virá o perfeito. O perfeito é Jesus. Onde estava a falha? O versículo 8, logo em seguida, esclarece o contexto. Deus encontrou falha no povo. A lei em si era santa, justa e boa. Romanos 7, versículo 12. Romanos capítulo 7, versículo 12. Mas era impotente para mudar a natureza humana, inclinado ao pecado. O defeito da primeira aliança estava na incapacidade do homem de cumpri-la, tornando a necessidade de uma nova estrutura relacional. E é exatamente por isso. Não é porque Deus falhou ou porque Deus fez alguma coisa de errado, mas por nossa incapacidade humana de cumprir aquilo que o Senhor queria que nós cumpríssemos. E é por isso que ele enviou Cristo Jesus. E Cristo Jesus junto com o Consolador. E é o Consolador que vai muitas das vezes agir na nossa vida como um termômetro, dizendo, Natália, não é por esse lado aí não, minha filha. Vamos voltar. E aí eu pecadora, insisto. Ai, não quero mudar, eu quero cometer o pecado. Aí o Espírito Santo fica, Natália, você vai se arrepender. E aí eu fico, vou me arrepender nada, eu só me arrependo daquilo que eu não faço. Eu como ser humano, falha, pecadora. E aí eu vou lá, cometo o pecado e a ressaca moral por ser de Cristo Jesus bate. E aí eu começo, ai Senhor, me perdoa. Eu sou tão incapaz, eu sou tão pecadora, me ajuda, Jesus. E aí Jesus vai com a sua longanimidade, perdoa novamente. E aí vem o pecado novamente, que o pecado ele não para de nos atentar. Os desejos, eles não param de acontecer. Eles sempre acontecem e de formas diferentes e de jeito diferente e com pessoas diferentes e de situações diferentes para testar a nossa vida. E quando eu dou basta e digo que não, aí sim eu estou cumprindo a vontade de Deus em Cristo Jesus. Eu tinha um pecado comigo muito enraizado. E esse pecado, ele me acompanhou durante muito tempo, mas muito tempo. E todas as vezes eu ia, falava que não ia fazer mais e fazia. Eu ia, falava que não ia fazer mais e fazia. Eu ia, falava que não ia fazer mais, ia lá e fazia. E depois de cada vez que eu fazia, a ressaca moral, ela vinha, o arrependimento, ele vinha. E eu falava, não é possível continuar dia após dia cometendo o mesmo pecado, entristecendo do mesmo jeito, meu Deus, o meu Jesus. Não tem como.
Então eu olhei para dentro de mim. Um belo dia a tentação veio. A tentação vindo, eu falei, não, hoje não. Hoje você não vai dominar aqui. Não vai. Hoje você não faz mais parte da minha vida. Você não vai envergonhar o nome de Jesus mais como você fez durante muitos anos. E daí eu fui fazer outra coisa, distrair minha mente, né? Porque aqui, ó, fica trabalhando, vai lá, ninguém vai ver. Vai lá, ninguém tá vendo, faz, ninguém tá vendo. Vai lá, ninguém tá vendo. Pra que as pessoas julgam? Ninguém vai te julgar, não. A Deus te perdoa. É assim mesmo que o pecado faz com a gente. Vai, Deus te perdoa, ele já te perdoa. Olha quantas vezes ele já te perdoou lá atrás. Você acha que ele não vai te perdoar agora? O Satanás, ele não brinca de ser Satanás. Então eu falei para mim mesmo, não, hoje não. E fui fazer outra coisa. E aí eu fazendo minha outra coisa, a vontade ela continua, ela não para. E aí eu fui, saí, daí eu comecei a orar. O Senhor sabe que eu sou fraca. O Senhor sabe que eu não estou mais aguentando essa situação. O Senhor me conhece. O Senhor é meu Deus, o Senhor é meu guia, o Senhor é meu rei. Eu não estou aguentando mais. Me ajuda a superar isso. Sozinha eu não vou conseguir. Porque a tentação está muito grande. Sozinha eu não vou conseguir. Eu preciso da sua ajuda, eu preciso do seu auxílio, eu preciso do seu consolo. Eu preciso do Senhor. Não permita. E daí ele colocou pessoas no meu caminho para me chamar, para me levar para outro lugar. E assim eu fui um dia após o outro vencendo. A vontade de pecar ainda existe? Sim. Todos os dias eu enfrento a minha cruz diária. Hoje, não tão forte como antes, mas que antes era muito recente, né? E a gente pede o pecado, nosso corpo pede pelo pecado, nossa carne vibra pelo pecado, para estarmos distantes de Deus e próximos do erro. Mas eu fui persistente. E hoje eu já não tenho mais aquele pecado que eu tinha antes. Mas a vontade existe. O pecado, ele existe. Só que eu tenho que lutar com o meu pecado. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Então, se eu tinha esse pecado muito forte, o que eu precisava fazer? Me abster dele. E aos poucos eu fui me abstendo. Jesus me ajudando, e cada vez que apertava mais, eu orava mais, e orava mais, e orava mais, e orava mais, e o Senhor foi me acalmando, me ajudando. Hoje eu não sinto mais aquelas mesmas vontades que eu sentia antes. Sinto, mas de uma forma mais branda. Aí o que eu faço? Já vou logo fazer outra coisa, que é para não focar nisso. Para não ter o hiperfoco no pecado. Porque às vezes a gente tem hiperfoco no pecado. E a gente acaba deixando de fazer a vontade de Deus para suprir as necessidades da nossa carne. Para entrar no pecado. Porque é aquilo, o pecado é um lamaçal. E se eu não conseguir me controlar, eu vou ser a porquinha que vou estar lá nadando no lamaçal. Então, para hoje, para mim, para você, é possível vencer o pecado. Sim. Ele vai continuar aí dentro de você, te afrontando, querendo que você cometa novamente, dizendo para você que ninguém tá vendo. Mas é aquilo, depois que você comete, a ressaca moral acontece. Então é aquilo, ou você agrada a Deus, ou você agrada o mundo, ou você agrada a sua carne. Os dois, infelizmente, não dá para fazer, não dá para exercitar. O defeito da antiga aliança estava na incapacidade do homem em cumpri-la, tornando necessário uma nova estrutura relacional, um novo relacionamento com Deus. Porque o que acontece? Eu, como ser humano, se eu tenho alguém para orar pela minha vida, se eu tenho alguém para fazer as coisas para mim religiosamente, biblicamente falando, se eu tenho alguém, um sacerdote, para poder fazer algo para mim, por que eu vou ter uma relação com Deus? Vocês entendem? Porque é aquilo.
só tinha uma pessoa que se aproximava do Santo dos Santos dentro do tabernáculo, que era o sacerdote. Então era aquilo, você levava o seu sacrifício, seu sacrifício era levado a Deus, e ali mesmo o Senhor já arregaçava lá com quem estava pecando, com quem não tinha jeito. Mas era aquilo. O sacerdote, ele ia lá, fazia a oferta, ele tinha o contato com Deus, ele apresentava a oferta para Deus. E eu, como pecadora, eu não tinha vínculo quase nenhum com Deus. Eu só conhecia Deus por ouvir falar de Isaac, Jacó, Abraão, Moisés. Eu só tinha esse contato com Deus a partir desse momento. Mas, quando Cristo Jesus vem, Cristo Jesus, ele é o mediador. Então, eu passo a ter uma nova relação com Deus. Eu passo a ter uma nova estrutura de relação. Eu passo a não ter mais aquela relação antiga, ao qual eu dependia de um sacerdote, e esse sacerdote levar os meus animais sacrificados a Deus para purificação dos meus pecados, e assim eu não tinha vínculo, eu não tinha relacionamento com Deus. E a partir do momento que Cristo Jesus, ele morre na cruz, e aí eu passo como é que eu posso dizer, a ter uma relação com Deus, a levar meus pedidos, minhas orações diretas para Deus, a coisa muda de figura. Porque eu criei um vínculo com o Senhor, eu criei uma intimidade com o Senhor. E eu sei o que o meu Senhor quer, eu sei o que o meu Senhor precisa. Lembra quando foi falado na semana passada? Jesus, ele não nos chama mais de servos, mas ele nos chama de amigos. E por sermos amigos de Jesus, nós temos uma relação. Quem quer magoar um amigo? Ninguém. Por isso é que Jesus levou o amar ao próximo como a ti mesmo num nível muito superior. Porque eu não vou querer maltratar o meu próximo. Eu não vou querer magoar, eu não vou querer entristecer, porque eu fazendo isso eu estou fazendo com o meu próprio corpo. Ninguém quer fazer mal ao próprio corpo. Entende? Por isso que Jesus ele intensificou essa situação. Entende? Aplicação. A lei funciona como um espelho. Ela mostra a sujeira no rosto, mas não tem poder para limpá-la. Quando você se sentir frustrado por suas limitações e falhas morais, não recorra a soluções legalistas, a leis, a organizações, a ordem. Reconheça que você precisa da graça transformadora e da renovação da mente, que só a nova aliança pode proporcionar. Quando eu vivia no pecado, eu me arrependia, mas continuava fazendo. A partir do momento que eu me posicionei para o reino, que eu me posicionei para Cristo Jesus, eu passei a não pecar mais, a não cometer mais aquele pecado, a dizer não para a minha carne. Por quê? Eu transformei a minha mente na nova renovação da nova aliança, que só ela pode proporcionar, só ela através de Cristo Jesus. Hebreus capítulo 8, versículo 10. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, passados aqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis na sua mente e escreverei em seus corações. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A citação de Jeremias, o autor cita a promessa profética clássica de Jeremias 31 ao 34. É a mais longa citação do Antigo Testamento em toda a carta de Hebreus, mostrando sua importância crucial para o argumento do autor. A introdução da lei. Na antiga aliança, a lei foi escrita exatamente em tábuas de pedras. Êxodo 31, 18. Na nova aliança, Deus promete colocar suas leis na mente, no intelecto e gravá-las no coração, na vontade. O obedecer deixa de ser um dever imposto de fora para dentro e torna-se um desejo nascido de dentro para fora, que é impulsionado pelo Espírito Santo. Ou seja,
O Espírito Santo habitando em nós. É Ele quem faz com que eu e você tenhamos a consciência de uma vida transformadora, modificada e real com Deus. Esse relacionamento, como foi dito no versículo anterior, a relação pessoal. A promessa culmina na aliança relacional suprema. Eu serei o Deus, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não há mais intermediários, não há mais barreiras de castas ou medos rituais. É aqui, ó, direto, papo reto, eu e Deus, você e Deus. O papo é reto, não tem curva. Não tem alguém que precisa fazer esse tipo de mediação, a não ser Cristo Jesus. Por isso oramos em nome de Jesus, oramos e já te agradecemos. Amém. Por isso, exatamente por isso. A verdadeira vida cristã não é uma religião de regras e coerção, mas de transformação interna, de desejos. Se você sente que seguir a Deus é um fardo pesado, peça ao Espírito Santo para renovar a sua mente e gravar o amor, a palavra no seu coração. Quando o coração muda, a obediência se torna uma expressão natural de amor e de gratidão. Hebreus 8, versículo 13. Ao chamar nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado, envelhece. Perto está de desaparecer. A lógica semântica. O autor usa uma análise textual precisa. O simples fato de Deus ter usado a palavra nova através do profeta Jeremias, centenas de anos antes de Cristo, já declarava automaticamente que a aliança do Sinai havia se tornado antiga. Perto de desaparecer. O autor escreve isso em um contexto histórico crucial. Os sacrifícios no Templo de Jerusalém ainda estavam acontecendo enquanto ele escrevia a carta. Ele adverte seus leitores judeus de que todo aquele sistema ritualístico estava envelhecido e fadado à obsolência iminente. O que se cumpriu historicamente com a destruição no templo pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. O antigo regime havia cumprido seu papel pedagógico e cedido lugar definitivo para o reino de Deus, para a nova aliança. Não tente ressuscitar velhos hábitos espirituais baseados no medo, superstições ritualísticas ou na busca por sinais físicos para validar a sua fé. Em Cristo, tudo se faz novo. Viva na plenitude, na nova aliança, sem olhar para trás e buscar muletas religiosas que já perderam a sua validade e função. Vou contar uma coisa para vocês, que lá em casa, eu e a minha família, a gente sempre teve um cunho religioso, e dentro desse cunho religioso a gente tinha superstições. Tipo, época de ano novo, minha mãe tinha o hábito de comer 13 uvas, acho que era isso, 13 uvas com lentilha, com o pé direito no chão, para começar o ano com o pé direito. E aí eu me converti. E todos esses rituais a gente foi passado de geração para geração, né? A gente executava. E aí eu me converti. E em 2013 eu passei por uma situação muito doida mesmo. Eu tive depressão, tive síndrome do pânico, tive muita coisa, enfim. Então, eu tendo esse tipo de situação na minha vida, eu tive que aprender com Cristo a como ser uma nova criatura. Então, dia 31 de dezembro de 2013, o meu ano novo foi totalmente diferente. Ao invés de eu passar a virada do ano com o pé direito em cima do sofá, que eu fazia, que eu falava, não vou nem botar o pé no chão, é com o pé direito em cima do sofá, comendo as 13 uvas.
E comendo lentilha, eu disse para mim mesma que meu novo ano seria diferente. Por dentro de casa, ajoelhei no chão. Tipo, 23h55, eu me ajoelhei no chão e comecei a orar. Mas eu orava muito, eu clamava ao Senhor, eu chorava e eu não pedia absolutamente nada para Ele. A única coisa que eu pedi a Jesus Cristo, que eu todo ano eu peço a Ele, é que o meu ano seja conduzido por Ele. Esse foi meu único pedido. Eu falava com Deus, eu não quero nada, Senhor, eu quero a tua graça, eu quero a tua misericórdia, eu quero o teu amor, eu quero o Senhor na minha vida, eu não quero nunca mais passar por isso que eu estou passando agora. Eu quero te adorar, eu quero te buscar, eu quero estar com o Senhor. E é isso. Não adianta eu ganhar o mundo sem ter o Senhor. E daí eu orando. Minha mãe querendo me dar feliz ano novo, minha irmã querendo me dar feliz ano novo. Só sei que eu acho que eu fiquei papo de uns 20 a 30 minutos ali ajoelhada, orando e falando com o Senhor. E a partir daquele momento, o Senhor já fazia, mas a partir daquele momento, eu tomei uma decisão: agradar a Cristo Jesus. E não fazer mais as coisas de acordo com a minha vontade, de acordo com aquilo que eu queria, mas de acordo com a vontade do Senhor. Eu comecei a seguir o Evangelho, busquei locais onde ensinavam a Bíblia, conheci a escola da Bíblia, conheci os professores da escola da Bíblia, conheci o Evangelho e fui modificando a minha vida através do Evangelho. Ainda tem algumas sujeirinhas ainda que precisam ser retiradas, que eu falo que eu estou em manutenção. Jesus ainda está fazendo a obra ainda na minha vida. Porque ainda tenho muito que mudar, muito que modificar. Mas já mudei muita coisa. Então, assim, entreguei de fato para a nova aliança com Deus e com Cristo Jesus. Entendi quem Ele era na minha vida. E executei quem Ele era. Exercitei. Então, o que eu estou querendo deixar claro aqui é rituais, crenças, superstições, tudo isso não se compara com a graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Nada disso é superior a Deus e a Cristo Jesus. Viva a plenitude da nova aliança sem olhar para trás e sem buscar muletas religiosas que perderam a sua validade e função. O capítulo 8 funciona como o cume e o ponto focal de toda a carta aos Hebreus. O versículo 1 começa dizendo: o ponto principal do que estamos dizendo é este. Ele apresenta Jesus como sumo sacerdote glorificado que está assentado à direita do trono da majestade nos céus, ministrando no verdadeiro tabernáculo, erguido pelo Senhor e não por homens. O autor explica que se Jesus estivesse na terra, nem sequer seria sacerdote, pois o sistema terreno serviria apenas como uma cópia de sombras das realidades celestiais. Para fundamentar a necessidade da mudança, ele transcende integralmente o texto em Jeremias 31 a 34, provando que a promessa da aliança já previa a superação e o cancelamento da antiga aliança por causa da ineficiência em transformar corações. A mensagem central deste estudo é que Jesus Cristo inaugurou a nova aliança infinitamente superior à antiga, agindo como nosso mediador perfeito no santuário celestial, capítulo 8, versículo 6. A primeira aliança revelando o pecado, mas não pode curar o coração humano, capítulo 8, versículo 7, por meio da obra de Cristo e a habitação do Espírito Santo, a vontade de Deus, deixar de ser o código moral, frio, gravado em pedras, para se tornar uma realidade viva e transformada dentro da nossa mente e do nosso coração. Capítulo 8, versículo 10. O antigo sistema sacrificial e ritualístico cumpriu a sua função e foi declarado antiquado. Capítulo 8, versículo 13. Abrindo espaço para que vivamos em um relacionamento íntimo, direcional e direto
e eterno com o nosso Deus, através de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Muito obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Obrigada por aprendermos, Pai, que a nova aliança, ela veio para nos transformar de dentro para fora. E não como a lei, que é de fora para dentro. Eu exercito isso para alcançar aquilo. Mas é uma mudança interna, aonde eu busco te agradar, aonde eu busco te seguir, aonde eu busco fazer a tua vontade e não a minha. Muito obrigada. Toma-nos em tuas mãos, dirige a nossa vida, guia nossos passos, perdoa nossos pecados e nos ajude, Senhor, a ter um relacionamento maior dia a dia contigo. Hoje oramos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.